Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. E hoje eu quero trazer para vocês algumas perspectivas para pensar a questão do espaço em Milton Santos. Ou seja, eu quero delimitar junto a vocês alguns pontos interessantes para compreendermos o espaço geográfico, segundo o pensamento de Milton Santos, de maneira a articular algumas questões iniciais que deem conta de introduzir o estudante curioso a respeito do tema sobre o assunto. É claro que nessas perspectivas que eu vou trazer para vocês, de modo nenhum eu estarei representando a totalidade da discussão do Milton Santos sobre o conceito de espaço geográfico, que é um conceito extremamente complexo. É um conceito que demandaria um esforço para aquele que estuda a obra do Milton Santos, um esforço analítico de todas as suas obras, né? Todas as suas obras, de alguma forma, buscam tentar delimitar o que é esse espaço geográfico. E por meio de continuidades e descontinuidades, a gente tem algumas perspectivas. É um trabalho que não está concluído. Então, a ideia aqui é o quê? Apresentar algumas possibilidades interpretativas, segundo alguns pontos mais cruciais para entender o que é, afinal de contas, esse espaço geográfico para o professor Milton Santos. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá, né? Primeiro ponto para pensar espaço geográfico em Milton Santos é a questão da forma, função, processo, estrutura e escala. Quem já, de alguma forma, viu as palestras do professor Milton e já teve acesso a algum dos seus livros, sabe o apelo que o professor Milton fazia à linguagem, aos conceitos, ao bom trabalho com os conceitos, né? Ser capaz de realmente, analiticamente compreender o que está sendo dito a partir de uma linguagem, a partir de uma delimitação conceitual. E não por acaso seus textos soavam geralmente extremamente herméticos, quer dizer, fechados, imbricados, porque o Milton cobrava do leitor justamente essa perspicácia analítica, ser capaz de compreender aquele conceito que está na sua obra. Eu diria que esses conceitos que eu acabei de falar, forma, função, processo, estrutura e escala, são centrais para a gente entender a noção do espaço geográfico em Milton Santos. E para sustentar essa minha tese, eu trago para vocês um trecho de um dos seus artigos mais famosos, né, publicado no Terra Livre, que é o espaço geográfico como categoria filosófica. Nesse texto, Milton Santos diz: as noções de estrutura, processo, função e forma, essas velhas categorias filosóficas e velhas categorias analíticas devem ser retrabalhadas para que, neste particular, possam prestar novos serviços à compreensão do espaço humano e à constituição adequada de sua respectiva ciência. Ademais, esses instrumentos nos permitem tomar como ponto de partida o concreto das coisas, sem nos deixar, todavia, ofuscar pelos nossos sentidos. Da forma à estrutura e desta de nova forma, temos o caminho que conduz a uma fenomenologia do espaço e a sua construção teórica. A forma nos apresenta a coisa, e aqui esse é o trecho mais importante, né? Que ele vai dizer o seguinte: a forma nos apresenta a coisa, o objeto geográfico. Sua função atual nos leva ao processo que lhe deu origem. E este, o processo, nos conduz à totalidade social, à estrutura social que desencadeou e dá ao objeto uma vida social. Aqui faltou comentar um pouco a noção de escala, mas já chego lá. Então, por que que esses conceitos, e vejam bem, esses conceitos são muito importantes, eles aparecem de diferentes formas na obra do Milton, a partir de diferentes linguagens. Então, o Milton Santos, ele, em um certo momento, ele vai definir o espaço geográfico como um sistema de objetos de ação, sistema de objetos e ações. Analogamente a isso, pode-se dizer também, segundo uma concepção miltoniana, que o espaço é um sistema de fixos, que seriam os objetos, e fluxos, que seriam os processos, né, ou as ações. E ainda há uma terceira possibilidade, que é a falar de forma e processo. Os objetos são a forma e os movimentos, né, processo, né, os fluxos são os processos. Então, assim, analogamente se usam conceitos, né, objeto, fixos e forma.
Esses três conceitos, apesar de manterem uma certa particularidade, entram na obra do Milton Santos como algo de análogo, né? Então, os fixos também são os objetos, os fixos se aproximam da noção de forma. Por outro lado, há a questão do movimento, que ele vai chamar de fluxo. Então, ele vai chamar de fluxo, ele vai chamar de processo e ele vai chamar de ação. Então, são esses três termos, tanto para falar de forma quanto para falar de processo, aparecem, de certa forma, dispersos ao longo da obra do professor Milton Santos. Só que eles são centrais, e como eles aparecem muitas vezes, segundo diversas concepções diferentes, na medida em que o Milton vai trabalhando, modificando suas ideias e conceitos, a gente tem uma certa dificuldade em encontrar esse paralelismo. Mas, na verdade, seria exatamente isso. Esses seis conceitos que eu apresentei, né? Esses três primeiros mantêm uma relação muito próxima e os outros três também uma relação muito próxima. Mas, no fundo, é para falar de forma e processo. E esses termos são centrais na obra do professor Milton Santos, né? Ele vai o tempo todo buscar entender espaço geográfico a partir desses conceitos, forma e processo, fixo e fluxo, né? Objetos e ações. E aí é importante também entender a noção de sistema, não é? Quer dizer, ele está dizendo que sendo o sistema um está em relação ao outro, de modo que qualquer modificação nesse sistema, né? Se eu movimento A, eu vou movimentar B, C, D, quer dizer, qualquer alteração no interior de um sistema é responsável pela alteração completa daquele sistema. E aí entra a noção própria de estrutura. A estrutura ela organiza esse sistema. Mas vamos tentar entender exatamente o que ele quer nos dizer com essa frase, né? Então, a forma apresenta a coisa, que é o objeto geográfico, e nesse sentido, a forma é simplesmente o objeto, o fixo, tal como concebemos. A noção de forma está muito relacionada à forma pela qual algo se mantém no espaço. Então, a noção de forma aqui, ela principalmente tenta de alguma forma estabelecer os limites de como esses objetos ocupam e se posicionam no espaço. Essa é a noção de forma, né? Como que aquele objeto está naquele espaço, está inserido naquele contexto espacial, né? E quer dizer, o objeto ele pode ser dos mais variados, do tanto da. Aqui até uma questão interessante, porque muitos diziam, bom, o Sr. Milton não trabalhou a geografia física, né? Transformou a geografia unicamente numa geografia humana. Isso daí é uma espécie de, vamos dizer, ignorância daqueles que não compreendem sua obra. Nessa própria noção de forma, ele inclui aqui tanto os objetos humanos quanto os objetos naturais. A questão é que, para o Milton, objetos naturais, em estrito senso, não existem mais na superfície da Terra, certo? Mas estão incluídos aqui tudo aquilo que ele vai chamar de segunda natureza. E é claro que para o bom conhecedor da obra do Milton, sabe que os espaços eles estão diferentemente impactados pela ação do homem. Alguns estão mais impactados por essa ação do que outros, mas todos têm algum nível de impacto, é claro, porque lá no fundo das Fossas das Marianas, né, lá no ponto mais, na maior depressão que a gente tem na superfície da Terra, a gente tem impacto humano, porque os oceanos estão ficando cada vez mais ácidos por conta do ácido carbônico. E de outro lado, mesmo os lugares mais longínquos, o topo do Monte Everest, o interior da Amazônia, onde quase não se observa presença humana, a gente tem a influência da atmosfera, da alteração dos gases que compõem a atmosfera. Então, não há necessariamente, não se pode mais registrar na superfície da Terra, dado todo esse contexto de modificação, qualquer natureza primeira. Agora a gente trabalha com o conceito de natureza segunda, ou seja, aquela natureza que foi apropriada e, em diferentes níveis, modificadas pelo homem. Então, esse é um ponto muito importante. Quando Milton Santos fala de objeto, ele está falando, quer dizer, as formas que se desenvolvem na superfície terrestre. Bom, como então que a superfície não é homogênea? Então, como essas formas se desenvolvem nessa superfície? Tanto os objetos produzidos pelo homem, quanto os objetos naturais impactados pela sua existência, pela existência do homem, portanto. Então, quando a gente fala de objeto, a gente quer saber, fundamentalmente, inclusive até a questão da forma geométrica, né? Quer dizer, como que aquele objeto, dado uma forma geométrica, ocupa um dado espaço, quanto também a posição desse objeto no espaço.
Quer dizer, esse objeto está aqui, aquele outro objeto está lá, qual a relação que se mantém entre eles? A questão é que a relação entre eles só vai poder ser explicada pelos processos. Então, os processos é o que dá movimento às formas, é o que permite com que essas formas se relacionem. E aí entra essa questão, né? Então, lá, sua função atual nos leva ao processo que lhe deu origem. Então, para o Milton, eu só vou entender a relação entre as formas a partir do processo. Só que eu só entendo o processo a partir das funções que existem nas formas. Vejam que isso daqui não é arbitrário, não é algo pequeno. O Milton está dizendo então o seguinte, que os processos, eles existem a partir das funções que existem nas formas. Ou seja, há uma espécie de grande importância, de revalorização do espaço geográfico na concepção newtoniana, que fala o seguinte: ó, esses objetos no espaço não são simplesmente objetos que ocupam determinado espaço e que não mantêm grande influência sobre os processos sociais. Na verdade, esses objetos eles estão na base da compreensão desses processos que ocorrem no interior da sociedade. A grande questão é traduzir isso de uma maneira mais assertiva, mais exemplificada, não é? Então, assim, a gente pode pensar, né, por exemplo, numa área militar, né? Você tem ali um quartel-general militar, e ele ocupa um determinado espaço, não é? Então, é uma forma espacial. É uma coisa, um objeto que está no espaço, uma forma, um fixo, né? Enfim, forma, um fixo, uma coisa, né, um objeto que está ocupando um determinado espaço. Numa geografia mais tradicional, se faria um inventário desses objetos que ocupam, uma descrição. Mas na geografia analítica do professor Milton Santos, é preciso compreender não só onde as coisas se localizam, mas qual a relação entre essas localizações. Então, quando eu digo que ali tem um quartel-general que ocupa um determinado espaço, qual que é a função desse quartel-general? Bom, é a defesa nacional, né? É a função de garantia de defesa de um certo local. Aí depende do quartel-general e dos objetivos pelo qual ele está instalado ali. E aí é claro que a gente pode ir para exemplos extremamente específicos, um quartel-general de fronteira, por exemplo, né, um acampamento militar, vamos colocar assim, né, um acampamento militar de fronteira que vigia, né, os fluxos, né, entre as fronteiras do lado brasileiro. É uma possibilidade. Então, essa é a função. E é essa função que vai explicar os seus fluxos ou seus processos. Quer dizer, ele tem essa função de vigilância, e isso vai explicar o fato de que ali se movem soldados, né, de que certos investimentos sejam feitos naquela região na medida em que seja mais necessário uma maior vigilância sobre a fronteira, certo? Então, é mais ou menos isso para a gente exemplificar, tornar isso um pouco mais palpável, né? Porque essa é a grande questão. Milton ele vai escrever de uma maneira abstrata mesmo. Abstrata não entendo aqui como confuso, mas abstraindo conceitos, né? Ele não vai necessariamente recorrer sempre à realidade material, objetiva, prática para explicar as coisas. Dessa realidade, ele vai criar um sistema conceitual, filosófico, que vai tentar criar uma generalização de situações. É isso que se pretende a geografia. Por isso que ele vai falar nesses termos, e aí forma, processo e função pode ser aplicado para entender qualquer parcela desse espaço geográfico, né? Então, a forma que é esse objeto, ela só produz relações entre as outras formas a partir de processos. Né? Então, são processos que estão a partir de funções. São funções que estão ali inseridas em cada forma espacial que garantem que aqueles processos se desenvolvam a partir das formas. Bom, e o Milton diria, então, na sequência, né? Sua função atual nos leva ao processo que lhe deu origem, e o processo, nos conduz à totalidade social, à estrutura social que desencadeou e dá ao objeto uma vida social. Vejam aqui como há uma dialética importantíssima, né? É do objeto espacial que se produz a partir da função os processos. E os processos, por sua vez, eles conduzem à totalidade social. Essa ideia de totalidade social a gente chama de estrutura social, né? Essa questão estruturalista, esse estruturalismo é muito importante no professor Milton Santos. A gente poderia até, de alguma forma, dizer que o estruturalismo ele é muito presente na concepção mais recorrente que a gente tem de espaço geográfico, né? A gente pensa ele como estrutura e isso se aproxima, inclusive, da teoria dos sistemas, né?
uma relação entre objetos, uma relação necessariamente lógica, né, ou articulada entre esses objetos. A gente pode até trazer o conceito de inconsciente coletivo na produção do espaço, mas aí já é um outro debate. O importante aqui é entender o seguinte: o processo ele vai desencadear, então, ele vai conduzir a estrutura social. Então, isso significa o quê? Que esses processos, eles explicam a estrutura social, né? Porque é a partir desses processos que a gente pode entender a vida em sociedade, mas prestem atenção, esses processos explicam a totalidade, mas na base desses processos estão as funções e as formas. Isso, então, quando ele diz que o processo explica a estrutura social, ele não está dizendo apenas o processo. É o processo que é resultado das funções associadas a cada forma. E por fim, ele termina, né, que desencadeou e dá ao objeto uma vida social, ao objeto uma vida social. O que ele está dizendo? Ele está fazendo um percurso onde ele sai do objeto, explicando o objeto a partir da função, e essa função vai gerar diferentes processos, para retornar a esse objeto. Ou seja, é uma lógica que, inclusive, está dentro desse próprio artigo do professor Milton, que eu vou deixar aqui para vocês lerem, onde o espaço ele se produz e se reproduz. Questão dialética fundamental. O espaço geográfico ele é tese e antítese de si mesmo. Quer dizer, as antíteses que são geradas no interior da espaço geográfico, aqui eu estou retomando as noções da dialética hegeliana marxista, não é? Que é fundamental para a gente entender o professor Milton. Se vocês tiverem muita dificuldade de entender isso, tem aí no canal um curso sobre Hegel que nós já iniciamos e vocês podem dar sequência para dar uma estudada nisso, que é sim, é aquela questão. Milton Santos é um cara extremamente carregado conceitualmente, filosoficamente. Erroneamente, muitos professores pensam que a sua obra é algo fácil de ser entendido, né? O próprio livro Metamorfose do Espaço Habitado, que todo mundo coloca lá como um livro extremamente fácil de se ler, é de fato um dos mais fáceis do professor Milton, mas já é extremamente difícil. Então, esses conceitos precisam ser bem trabalhados para a gente compreender, né? Então, o espaço geográfico, ele é tese e antítese. A antítese está sendo gerada o tempo todo dentro de si mesmo. E quando a gente observa isso daqui, a gente tem a sensação de que esse processo ele é a antítese desse espaço geográfico, não é? Porque ele tem uma forma, e esse processo que conduz à totalidade social e à estrutura social, ele, na verdade, está na base do retorno à definição do objeto. Então, você tem o objeto, do objeto vem as formas mediadas pelas funções, e esse processo ele retorna modificando as formas. Então, é como se no interior das formas os processos surgissem como antítese, e essa antítese, em relação à tese, que é o objeto, ele reproduz um novo espaço geográfico. E aí é uma questão importante: o espaço geográfico ele é base de produção de si mesmo nesse sentido. É uma questão complicada, né? Quer dizer, esse espaço geográfico, ele, ao produzir a vida social, ele é base da sua própria modificação. Na medida em que ele existe, ele cria condições para que ele exista de uma outra forma. Essa é a questão, né? Quer dizer, quando a gente pensa, então, nas mudanças que se produzem no espaço geográfico, e aqui é fundamental, porque a gente colocaria, a geografia tem uma grande subserviência à história. E muitas vezes a gente diria, não, o espaço geográfico ele é modificado pelas transformações históricas. O Milton diria, bom, cuidado. Cuidado porque é o seguinte, as transformações históricas são muito importantes, estão na base da transformação do espaço, só que esse espaço não é inerte, ele é vivo e ele condiciona os processos históricos. Ou seja, se o espaço condiciona os processos históricos, é impossível entender o processo histórico sem o espaço. Ou seja, a gente volta àquela questão, a história é a geografia no tempo, aquela tese do Recli, né, do Elisée Recli. Quer dizer, é impossível compreender a história se eu não considero a influência do espaço geográfico. E, portanto, quando a história, a partir de processos, modifica o espaço geográfico, ela não o faz desligada do espaço geográfico anteriormente existente. Porque a gente colocaria uma espécie de independência, né? Entre processo histórico e processo geográfico. Para o Milton, isso se aproxima. Quer dizer, os processos históricos, eles são condicionados necessariamente pelo espaço geográfico. E se o que se produz na história é resultante do modo como a gente produz nosso espaço, o espaço geográfico é a base de produção histórica dele mesmo. Certo? Isso é muito importante. Às vezes a gente não percebe a importância analítica
dessa concepção, né? Mas isso muda totalmente o modo como a gente lida com a geografia. Primeiro, que a gente deixa de ser uma ciência subserviente à história. Segundo, que a gente tem uma concepção de espaço geográfico que faz com que os historiadores sejam obrigados a entender geografia, porque senão eles não dão conta. Daí eu sempre digo, né? Maneira, perdoem meus amigos historiadores, né? É uma provocação, porque a geografia já foi muito provocada pela história, né? Então provoca a história também, né? O geógrafo, ele é geógrafo, historiador necessariamente. Agora, o historiador é um geógrafo pela metade, certo? E quer dizer, o geógrafo ele é mais completo que o historiador. Historiador é um geógrafo pela metade, porque ele conhece o processo. E ele não entende que na base do processo estão as formas também. E ele não sabe trabalhar as formas. E a geografia sabe trabalhar as formas e os processos. Nem todo geógrafo é capaz de fazer isso, mas a princípio, o esboço epistemológico produzido pelo professor Milton Santos cria essa capacidade para compreensão do espaço geográfico. Bom, então aqui a gente delimitou questões importantes: objeto, função, processo e estrutura. Agora vamos colocar o conceito de escala. Para o Milton Santos, a escala ela colocaria o fato de que eu tenho estruturas maiores e subsistemas ou subestruturas menores no interior dessa estrutura. A estrutura maior possível é o próprio espaço geográfico. E dentro dele eu tenho estruturas menores. Por isso que as escalas são importantes. Eu tenho a região, tenho o país, eu tenho o estado, eu tenho o lugar. Inclusive, os próprios outros conceitos geográficos, eles dão conta de trabalhar diferentes escalas, né? Porque o lugar seria assim, vamos dizer, do ponto de vista cartográfico, a maior escala, está mais próximo, né? Mas o menor espaço ocupado, né? Dali a gente iria para outras, né? Cidade, ou até mesmo para rua, né, bairro, né? O lugar geralmente está relacionado à cidade, né? Porque é um ponto localizado, vamos dizer assim. Apesar de já ter sido utilizado no sentido de falar do bairro, ou na própria concepção de uma rua, por exemplo, a gente pode entender esse conceito. Mas enfim, a gente teria o lugar, a gente teria o espaço urbano, a gente teria o espaço metropolitano, o estado, os municípios. Então, a gente tem diferentes escalas que é importante compreender, então, como forma, função, processo e estrutura vão criar subsistemas, e esses subsistemas estão relacionados a depender da escala. Então, eu posso utilizar esses conceitos para analisar, né, para produzir uma maneira analítica de observação dessas diferentes escalas. Ou seja, eu vou encontrar forma, função, processo e estrutura, analisando o lugar, analisando o espaço urbano, o espaço regional, o espaço do município e por aí vai. O que me permite, então, uma alta generalização desse método miltoniano. O que garante, inclusive, que esse método seja muito bom. Porque, independente da escala que eu observo, eu consigo aplicar esses conceitos. Agora, uma outra questão importante: as escalas mantêm uma relação. Se elas são subsistemas, elas obedecem a um sistema maior. E aí a questão, dependendo do modo como eu analiso um fenômeno, a partir da escala que eu analiso, esse fenômeno toma contornos diferentes. E, na verdade, seria então a relação analítica entre diferentes escalas que poderia estabelecer um princípio de compreensão do que é esse espaço geográfico. Então, aí entra a questão de geografia geral e regional. É indo do geral para o específico, depois do específico para o geral, que eu consigo entender essa totalidade. Quer dizer, eu tenho um sistema capitalista, eu preciso ver as formas regionais que esse sistema estabelece, né? Daí, né, uma questão outra importante, que é essa própria noção newtoniana de que o espaço é uma acumulação desigual de tempos, que está lá na natureza do espaço. Que é algo muito difundido, né? Uma frase famosa do Milton, mas será que todo mundo entendeu o que o Milton quis dizer? Ele está dizendo o seguinte: olha, o espaço, quando eu observo, eu tenho diferentes níveis de inserção desse espaço nos sistemas produtivos mundiais. E aí até algo que ele vai retomar lá, que a globalização, ela tenderia a uma convergência dos momentos, uma unicidade das técnicas, e buscaria fazer com que todos os espaços tivessem o mesmo tempo da produtividade e do consumo, mas ainda assim não seria capaz de resolver o problema da desigualdade de tempos em cada espaço. Na verdade, a desigualdade de tempos em cada espaço continua sendo um fator fundamental para que a gente possa ter uma produção organizada a nível mundial, né? Porque e aí como que isso se materializa, né? É o espaço do mundo subdesenvolvido, por exemplo.
Peguemos o caso do Brasil. O Brasil ele vai começar, vamos assim, se a gente retomar a origem da industrialização brasileira, a Lei Alves Branco, que vai ser lá em 1844, que estabelece um certo imposto sobre importação de produtos estrangeiros, dá um primeiro impulso industrial principalmente na indústria têxtil aqui no Brasil. Mas é só lá, na verdade, em 1930 que a gente tem um projeto modernizante em substituição à República Velha, que propõe um desenvolvimento industrial, de fato, na figura do Getúlio Vargas. Então vejam bem, olha como a acumulação de tempos é desigual. De fato, o processo pujante, pesado de desenvolvimento industrial brasileiro só veio no século XX, 1930. Enquanto na Inglaterra, 1776, a gente tem a criação da máquina a vapor e a gente já tem ali o desenvolvimento de uma revolução industrial. Então a Inglaterra ela começa no século XVIII, vai para o século XIX, século XX, chega no século XXI, 4 séculos aí, né? Algo menos do que 4 séculos, mas um bom tempo, né, de desenvolvimento das suas capacidades produtivas, passando pela primeira revolução, se apropriando da segunda revolução industrial, da terceira. De outro lado, o Brasil, ele dado o pacto colonial, ele só vai ter permissão de um desenvolvimento industrial a partir de 1822, com a independência. E, na verdade, poderíamos até dizer 1808, com a chegada da família real no Brasil, né? Mas, na verdade, o fato é que, independente de 1808 ou 1822, é só em 1844 com a tarifa Alves Branco que você consegue um primeiro impulso muito pequeno dessa industrialização. Quer dizer, enquanto a industrialização brasileira tem que ser necessariamente violenta porque é tardia, chegou muito atrasada, né? E ela precisa recuperar tudo que ela não conseguiu desenvolver, ela precisa ser rápida, e por isso ela é mais violenta. O êxodo rural é mais intenso, a suburbanização é mais violenta. A Inglaterra não, então é uma acumulação desigual de tempos. Enquanto a Inglaterra tem um acúmulo longo desses tempos de desenvolvimento das atividades produtivas no espaço, o Brasil tem um desenvolvimento curto e tardio, né? Quer dizer, qual é o acúmulo de tempos da industrialização brasileira? É uma industrialização tardia, começa em 1930, portanto não tem, sim, de maneira pujante, né? Portanto não tem nenhum século, né? Está acumulando infraestruturas, elementos técnicos a menos de um século, enquanto a Inglaterra está desde o final do século XVIII fazendo isso. Então essa é a noção de acúmulo desigual de tempos, né? E aí, aproveitando, já entra a questão das técnicas, né? Então, assim, já coloquei 2 pontos para a gente entender. A minha ideia é falar de 4 pontos para a gente compreender a noção de espaço geográfico no Milton Santos. O primeiro é a relação entre forma, função, processo, estrutura e escala, né? Depois, a questão é, que eu coloquei logo na sequência, do espaço com acúmulo desigual de tempos. Vamos para a nossa terceira questão, a questão da técnica como mediação entre homem e meio. De certa forma, eu já comentei aqui, mas é importante lembrar que há uma forte concepção do Milton de que o homem se relaciona com o seu meio, e esse conceito de meio é importante porque ele vai utilizar meio muitas vezes em substituição a uma categoria que é mais clássica na geografia, que é a de natureza, né? O meio, de certa forma, ele resolve um certo problema conceitual com o conceito de natureza. Mas a questão da natureza continua presente nessa noção de meio. Então, quando Milton Santos fala que o homem vai se apropriar da natureza a partir da técnica, ele quer dizer, são as formas pelas quais o homem organiza seu trabalho. E aí, lembrando lá, a técnica no Milton Santos não é só a ferramenta, né? A técnica ela inclui a ferramenta, as tecnologias utilizadas na produção, as formas de organização do trabalho. Então, é uma expansão, né? O conceito de técnica, ele não é resumido, ele está incluindo uma série de elementos, né? Então, as formas como o trabalho se organiza, as ferramentas, as tecnologias são centrais para a gente entender isso. E isso é uma forte base para compreender o espaço geográfico em Milton Santos. Quer dizer, o espaço geográfico ele seria produzido com base nessa relação. O homem ele se apropria do meio a partir de elementos técnicos, e daí as famosas classificações do território brasileiro de Milton Santos, né? Espaço natural, um espaço ainda com os tempos longos, né? Com os tempos submetidos ao tempo da natureza, onde o homem não modificou a natureza a partir do seu próprio tempo, então muito sujeito ao clima, muito sujeito aos espaços ocupados, à possibilidade de ocupação desses espaços, ao que a natureza tem a oferecer. Na medida em que as técnicas vão se desenvolvendo, vira meio técnico. Então você tem agora um conjunto de técnicas ali iniciais, depois meio técnico científico, se soma a técnica a uma ciência que instrumentaliza, que estabelece princípios, que generaliza,
que aborda de uma maneira mais específica e termina com o meio técnico, científico, informacional, que é justamente esse auge, né, da base do processo de globalização, onde agora a informação é fundamental para a organização do processo produtivo, que está mundialmente distribuído, que eu preciso de comunicações para conseguir imediatamente coordenar uma produção que ocorre nos Estados Unidos e ao mesmo tempo na Tailândia, né? Então eu preciso de uma boa comunicação para que em tempo real saiba o que está sendo produzido. E por aí vai. Então, um terceiro elemento é que eu não entendo espaço geográfico na concepção newtoniana sem recorrer à questão da técnica. Esse espaço me escapa, como diria o Milton Santos, né? Esse espaço me escapa porque eu não compreendo a forma pela qual me aproprio desse espaço. Muito bem. Por fim, a última concepção em vida do professor Milton, que veio através de um manifesto, manifesto papel ativo da geografia, né? O famoso manifesto capa amarela, porque foi impresso, né, num documento amarelo. Esse documento, esse último manifesto do professor Milton Santos é muito importante porque ele vai definir o espaço geográfico como território usado. E vejam aí mais uma vez como a função se destaca, né? Porque é o uso que eu faço do território que vai me explicar o modo como o espaço se constitui. Não necessariamente, né? A gente deve entender essa última concepção de vida do professor Milton com uma negação das suas concepções anteriores, porque nessa própria questão inicial que eu falei do espaço, como algo que ganha sentido na relação, forma, função, processo, estrutura, é algo muito parecido. Ele só vai mudar a terminologia. Ele vai dizer espaço geográfico é território usado. É claro que na mudança dessa terminologia não é simplesmente mudar o conceito por mudar. Quando a gente substitui o conceito de espaço geográfico pelo de território usado, a gente entende com mais profundidade os elementos políticos de dominação daquele espaço a partir dos elementos técnicos. Porque território, de um ponto de vista, como Milton Santos coloca, território ele inclui algo além do Estado Nacional, mas é, por exemplo, também as grandes empresas, né, os grandes empresários, as grandes instituições, as organizações internacionais, ou seja, é o modo como diferentes agentes, com diferentes níveis de poder, vão se apropriar daquele lugar. Certo? Então, daquela determinada parcela de espaço. Então, essa é uma última concepção muito interessante. Uma concepção que eu, particularmente, eu tenho um certo pé atrás, porque eu acho que quando a gente substitui o conceito de espaço geográfico pelo de território usado, a gente corre o risco, né, de ter alguns certos problemas conceituais. Seria necessário, e claro que se o Milton estivesse em vida, ele teria delimitado isso muito melhor, não é? Mas o fato é que ele usou esse conceito de território usado como algo análogo a espaço geográfico, destacando a importância, né? Mais do que destacaria se falasse em espaço geográfico desses outros agentes que estão na base da produção desse espaço. Mas o grande perigo aí que eu sinto é, de alguma forma, a gente perder um pouco o horizonte e perder outros elementos importantes na constituição do espaço. Eu mesmo considero essa questão do território fundamental, mas talvez a gente perca certos elementos simbólicos, né? A gente valorize mais elementos de poder e deixe de lado outros elementos possíveis de serem atravessados por essa noção de espaço geográfico. Eu acho que o espaço geográfico é mais abrangente no sentido de incluir outras perspectivas teóricas. Isso é uma concepção minha, você pode ter a sua concepção, a concepção que você quiser. Bom, é isso, pessoal. Recomenda aí para quem tiver muito interesse no tema. Primeiro capítulo do meu livro, A Nova Geopolítica, o Afeganistão na Ordem Mundial e Regional, um estudo de 1979 até 2021. Recomendo aí o primeiro capítulo desse meu livro, onde eu busquei recuperar essas noções, né, principalmente forma e processo, no Milton Santos, explicar a dialética por trás dessa relação forma e processo e propor um outro caminho interpretativo sobre essa relação que é estabelecida pelo Milton Santos. Fica aí a recomendação para quem tiver mais interesse. Deixo também aqui debaixo o trecho dessa parte do artigo do espaço geográfico com categoria filosófica que eu trabalhei inicialmente. E façam aí bom proveito. Dúvidas, discussões, críticas, fiquem à vontade aí nos comentários e até uma próxima.